na questão da habilitação por adoção, quais são os laudos, né? Qual é o principal laudo para que seja formalizado a adoção da criança? Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Eu quero adotar, você quer adotar. Você conversou com a Vitória e vamos adotar. Nosso próximo filho será adotivo. Muito bem. Primeiro passo é ir no fórum perto da sua casa, né? Você descobre qual que é o fórum mais perto da sua casa e vai lá na vara da infância, pegar as informações daquela vara, o que você precisa fazer para começar o processo. Certo. Esse processo se chama habilitação para adoção, igual a habilitação para dirigir. Para você dirigir um carro, uma moto, alguém precisa dizer que você pode. Né? Você vai lá no Detran, na autoescola, você começa um processo, tem prova, tem avaliação, exame físico, exame mental. Você estuda, tem um exame processo, prático, né? E aí alguém fala assim, tá habilitado, pode dirigir. E aí você vai dirigir, certo? Certo. Habilitação para adoção é igualzinho. Você vai falar, eu quero adotar. Aí você vai, só que não é no Detran, né? Aí você vai na vara da infância. E aí você vai saber como que você vai começar. Em geral, tem uma série de documentos que são iguais lá, para todo mundo. E que é básico, RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, porque, né, você precisa minimamente ter condições de ter um filho. Eu não tirei, veja, Estado, não tirei essa criança da pobreza para colocar na outra pobreza. Não faz nenhum sentido deixar lá, né? Precisa ter minimamente condições. As pessoas falam assim, só rico pode adotar? Não. Mas minimamente precisa ter condição de ter um filho. Sim. Eles levam alguma vantagem nisso, no caso? Os ricos? Não tem essa... Não tem nenhuma vantagem. Né? Tipo, esse aqui tem mais condições do que aquela outra família, não. Mas tipo, porque não tem, assim, uma quantidade de ricos tanto, assim, querendo filho. Eles podem gastar mais com métodos de fertilização, uma série de coisas, então... não é assim uma quantidade exponencial de pessoas mais ricas. A demanda de procura é muito grande. Eu acho que é tudo muito parecido. Público, né? E aí você vai ter que fazer um curso preparatório para adoção. Lembra que eu falei lá no começo do GASP? Que a gente faz esse curso? Sim, que é o online, o primeiro online. Que tem vários, tem a Unixul faz, Mackenzie faz, várias instituições aqui em São Paulo fazem. Legal. E aí, para que você tem que se preparar para ter um filho? Você tem filho, né? Tem. Se você tivesse tido um curso, uma preparação, tivesse te ensinado um monte de coisa, teria sido alguma coisa mais fácil? Acho que sim. Né? Bem mais fácil. Então, eu acho que todo mundo que quer ter filho devia se preparar para ter filho e não ter no susto, porque quando a gente se prepara, meu marido tem uma frase que eu gosto muito: tudo aquilo que vale a pena, você se prepara, você se dedica, você dá o seu melhor, não é? E filho é uma coisa muito importante. Filho é uma coisa que você vai ser seu para sempre. O resto da vida. Não é? Então, você precisa pensar melhor sobre esse assunto. E aí você vai se preparar. Depois que você faz esse curso preparatório, aí você leva os seus documentos na vara, eles começam um processo de habilitação. Tem um curso da vara, mas que é um curso já que fala sobre o processo, mais detalhado sobre o processo. E vão ter as entrevistas com a psicóloga e assistente social. A gente fala psicóloga, assistente social, mas tem homens também, mas é que a maioria é mulher, então a gente acaba generalizando. Esses laudos que elas fazem, esses relatórios que elas fazem, elas analisam se você tem, por exemplo, a assistente social vai analisar as capacidades socioeconômicas, né? Como que é a sua casa, como que é a sua vida, a sua renda, se você tem condições de ter um filho. E a psicóloga vai avaliar as questões socioemocionais, se você está preparado para ter um filho por adoção. Porque ter um filho por adoção não é igual ter um filho biológico. Muita gente fala assim, filho, é tudo igual. Não é bem assim. Um filho que chega pela adoção, ele tem traumas, mesmo se for um bebezinho que foi entregue na maternidade. O bebezinho, quando seu filho estava lá na barriga da sua esposa, você não falava com ele? Falava, ele não respondia não, para mim não. Mas ele ouvia a sua voz. Óbvio, né? Agora ele fala mais que nós todo mundo. Ele ouvia a sua voz, né? E aí quando ele nasceu e você falou com ele, ele não ouviu, ele não prestou atenção? O primeiro contato ele te conhecia, ele conhecia a voz da mãe. Quando você fala com o bebezinho, ele ouve aquela voz que ele ouviu por 9 meses, ele se acalma, ele reconhece aquele som, familiar para ele.
Agora, pensa nesse bebezinho que foi tirado de dentro desse corpo e entregue para um estranho, completo. Colocado numa casa, num berço frio, onde não tem ninguém lá exatamente para ele. São cuidadores para muitos. Aham. É igual? Não. Não é. Jamais assim. Nunca vai ser igual. Por melhor que seja o abrigo e o cuidador. Não tem esse vínculo mais, não tem esse amor, não tem esse afeto. Afeto é aquilo que nos afeta, né? A gente precisa lembrar de onde vem essa palavra. Você deu para o seu filho, desde o momento zero da concepção, todo o seu afeto. Essa criança não teve isso. Quando ela vai para a adoção, mesmo que seja do dia zero, ela cresce com uma espécie de buraco dentro dela. Uma coisa que ela não sabe o que é e que ela não sabe como preencher. Isso é o trauma do abandono. Certo. Mesmo se essa mãe morrer, vamos pensar num órfão clássico. Ela morreu no parto. Não foi abandono Aham. porque ela quis, mas é um abandono. A morte também é, ainda que seja involuntário. Uhum. Ele foi abandonado à própria sorte. Isso não tem como refazer. Esse trauma é muito duro. Então, essa criança não vai ser igual à outra. Ela vai precisar de muitas coisas. Então, você precisa querer passar por isso. Você, adotante, precisa saber que essa criança vem com esse probleminha. Uhum. Ela não vai ser 100% saudável nunca. Porque esta dor está marcada nela. E você precisa saber lidar com isso. Com certeza. E aí... Essa análise vai avaliar se você tem condições. Ou se quando essa criança fizer birra, você não vai olhar e falar assim, vou devolver esse menino porque ele é muito birrento. Aí as pessoas falam assim, mas se fosse biológico, não tinha para quem devolver. Gente, é só pensar um pouco, todo filho é biológico. Essas crianças que foram abandonadas pelos seus pais biológicos, elas foram devolvidas, entregues, largadas, porque alguém não as quis. Então, dá sim, quando um biológico está lá aprontando, para você pensar, nossa, meu Deus, me ajuda para eu não largar esse menino ali. Né? A mãe concordando ali. Todo mundo que tem filho, e é honesto, não é instagramável, porque os instagramáveis não valem, mas todo mundo que tem filho e é honesto, pode dizer, você não teve já vontade de sair correndo e não voltar? Você já Minha mãe fala todo dia pra mim, um dia eu vou sumir, não volto mais. Toda mãe fala, vou sumir, não volto mais. Toda mãe fala. Então, é uma coisa que a gente pensa, mas não faz. Se você for responsável, né, você não faz. Nem todo mundo é. Então, existe um processo bem sério antes de uma pessoa se tornar habilitada para adoção. Então, acompanhamento com psicólogos, então... Não é, eu quero adotar, você vai adotar e beleza, vamos só eu entregar. quero uma criancinha aqui, me dá uma aí. Uma aí que vocês têm aí na prateleira, né? Me dá uma aí. Sabe por quê? Porque as pessoas devolvem. É isso que eu ia perguntar. Tem um tempo de... Eu li eu estudo muito esses negócios, assim. A senhora me mandou, eu falei, vou ler, porque... Você quer... Tem que saber sobre o assunto, sim, porque, assim, sim. é uma vontade que eu tenho no meu coração também, né? Uhum. Porque, assim, a gente tem o Benjamin, que é o nome do nosso filho, ele vai fazer 4 anos agora em julho. É um bênção. Uma fase fácil. 4 anos. Bem tranquilíssimo. É uma criança maravilhosa, né? Amém. Deus nos permitiu cuidar dele. Né? Mas a gente, antes da gestação dele, a gente começou a analisar, né? E se Deus não for da vontade de Deus, não for esse o plano. For biologicamente. A gente foi atrás, né, a gente até foi numa clínica de fertilização in vitro, e aí, tipo, para nós era algo totalmente fora da realidade. Né? A fertilização, tá falando? Isso, E aí, é terrível. E aí a gente queria saber, porque assim, na minha visão, às vezes as crianças chegam muito cheias de traumas, no caso, né? E aí tem esse tempo de adaptação de 15 dias que a senhora... Não, que a doutora varia. falou. Eu vou explicar um pouco. Bom, você habilitou. Aí, beleza, consegui. Habilitou, tá lá, você pode dirigir, né? Pode adotar. CNH de adoção. Isso legal. Aí você entra para a fila. Adorei esse termo, CNH de adoção. E aí, você tá lá na fila, na famosa fila, todo mundo fala, né? Tô na fila. Bom, não é uma fila.
E por que não é uma fila? Porque o que eu quero não é igual ao que você quer, que não é igual ao que ele quer. Então, a gente não está na mesma fila. Sim. Né? A gente tá ali. Paralelo, vai. Né? Sabe assim, quando chega 3 atacantes perto do gol e alguém vai chutar, mas você não sabe quem vai ser? Então, é isso aí. A gente está ali, mas a gente não sabe quem que vai chegar primeiro.